Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre duas situações que são intracranianas, mas fora do parênquima cerebral, extraparenquimatosas, que vão aparecer na emergência para você, que vão causar sintomas neurológicos também e que a gente tem que estar esperto, né, para identificar esse tipo de alteração quando a gente faz os exames de imagem. E são dois casos de tomografia computadorizada. Se você quer saber o que é, se você quer saber qual a importância que eles vão ter lá no seu dia a dia, fica com a gente para assistir o vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa sua curtida e vem comigo. Vamos lá? Então vamos lá. Então vamos começar o exame com tomografia. E aí isso aí é o dia a dia de vocês lá na emergência. Ninguém vai fugir muito disso. Vai começar a atender a história. Qual é a história? Vocês participarem um pouco aí. Qual é a história que vocês imaginam para essa alteração aqui? O que aconteceu? Quantos anos tem essa pessoa? Pode ser homem, pode ser mulher, tem alguma doença associada? E o que ela está sentindo e o que aconteceu para ela ter isso? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Então a gente está vendo aqui uma tomografia de crânio, né? E claramente tem um lado assimétrico, um lado não está igual ao outro, que a gente espera que eles estejam iguais. E a gente está vendo que esse lado aqui se comporta de um jeito e que o outro lado se comporta de outro. Então lembrando sempre que a gente está olhando uma tomografia, como se a gente estivesse vendo o paciente pelo pé. Uma tomografia ou uma ressonância, né? Qualquer exame de imagem. Então esse lado aqui é o direito e esse lado aqui é o esquerdo. Então o que vocês, de que lado que está a doença? Está do lado direito ou está do lado esquerdo? Eu acho que tá do lado direito. Do lado direito, né? Então a gente está vendo que tem uma estrutura aqui alongada, que está dentro ou fora do parênquima cerebral. O que vocês imaginam? O pessoal aqui já matando o diagnóstico aqui. Porque é importante a gente entender, no momento que a gente olha um exame, em que compartimento cerebral que eu tô, né? Eu posso estar dentro da calota craniana, mas eu posso estar dentro do parênquima cerebral ou eu posso estar fora do parênquima cerebral. Eu posso estar dentro do ventrículo, eu posso estar nos espaços extraparenquimatosos, e aí a gente vai pensar se é uma doença da meninge, se é uma doença que está acometendo os espaços das meninges. Então a gente tem que ter essa noção de tudo que pode ter dentro do crânio, para eu não achar que tudo que eu vou fazer é um AVC, para eu não achar que tudo que eu vou fazer é um tumor, porque está dentro do parênquima cerebral. Ele pode estar fora do parênquima também. Então o que é interessante a gente ver aqui? Eu tenho uma estrutura alongada, que a princípio parece que está rechaçando o cérebro para o outro lado. Então, ó, eu tô vendo que aqui eu tenho os sulcos corticais bonitinhos e aí o espaço licórico ali em volta. E quando eu olho desse lado, eu não vejo mais aquela estrutura serpiginosa do córtex, né, com as reentrâncias. Eu tô vendo tudo achatado, coladinho. O ventrículo que eu vejo aqui com hipodensidade do líquor característica, eu tô vendo que esse ventrículo não tá aqui e que ele tá desviado contralateralmente. Ó, ele tá pequenininho e eu passei da linha média. Como é que eu defino o que é a linha média? A gente define o que é a linha média no momento que eu traço a linha, ó, pegando a foice. Então eu esperaria que a metade do cérebro fosse aqui, que isso que eu tô vendo aqui, ó, que é o meio do ventrículo, tivesse nessa região. E aí, quando a gente traça essas duas linhas, a gente consegue medir, por exemplo, qual é o esperado que eu tenho de desvio da linha média, ó, 1,2 centímetros. Então, sempre que a gente tem mais de 1 centímetro de desvio de linha média, a gente já começa a ficar preocupado com o que realmente existe dentro daquela cabeça. E a gente pode ter o desvio de linha média porque eu tenho uma lesão dentro do cérebro ou porque eu tenho uma lesão fora do cérebro. E a característica que a gente vê aqui, então, ao que parece, eu tenho todo o hemisfério cerebral direito empurrado contralateralmente, determinando também um desvio de linha média, um colapso do ventrículo lateral direito e uma redução de amplitude dos sulcos corticais, porque os giros estão todos apertadinhos, todos compactados lá. E o que eu vejo que está causando isso? Eu estou vendo uma estrutura alongada,
e aí a gente acaba usando um termo mais genérico, extraaxial, que está fora do parênquima cerebral, e ela é hipodensa. Então, se ela é hipodensa e eu já estou vendo uma densidade de sinal, uma densidade tecidual intermediária entre o parênquima e entre o líquor. Vocês acham que é líquor que está aqui? Não deve ser, né? Mas vocês acham que é sangue que está aqui? Agora ficou mais difícil. Era para ser, né? Mas não parece ser denso como o sangue é. Então, o que a gente espera disso aqui? A gente está vendo aqui uma hipodensidade alongada, fora do parênquima cerebral, que eu vejo que não é com uma densidade de líquor, mas eu sei que não é uma densidade de sangue. O sangue, ele é espontaneamente denso, ele é hiperdenso. E eu estou vendo que é uma estrutura que já está perdendo essa densidade. Então, o que isso pode trazer de informação para mim? Pode ter sido sangue? Sim. Só que ele não tem mais aquela densidade. E quanto tempo que o sangue fica denso na tomografia? Essa é uma segunda pergunta. Vocês acham que o que levou a ter essa coleção aconteceu agora, ontem, hoje, ou aconteceu há algum tempo? Todas essas informações o exame traz para você. Então, se a gente pensa que o sangue é hiperdenso e que alguma coisa que aconteceu agora vai ter sangue brilhante, e eu tô vendo isso aqui hipodenso, provavelmente esse sangue já está aí há algum tempo. E eu vou falar para vocês que provavelmente mais de 2 semanas. Então, o sangue, ele sangra, né? Faz um hematoma, não importa em que compartimento cerebral, ele sempre vai se comportar como uma hiperdensidade. E ao longo do tempo, ele vai sendo dissolvido e aquilo ali vai sendo reabsorvido de alguma forma que a gente vai substituir aquilo ali por uma malácia, se é dentro do parênquima. O que é a malácia? A cicatriz. Ou vou substituir aquilo ali por uma coleção líquida, que é o que a gente está vendo aqui. Então, a gente está vendo uma coleção fora do parênquima cerebral, que deve ter sido sangue, mas que agora eu já estou vendo com uma densidade muito se tornando semelhante à do líquido. E onde que ela pega? A região frontal, a região parietal, e se eu continuo descendo, ó, a gente está indo lá para a fossa temporal, e essa lesão vai para a fossa temporal também. Então, indo para a fossa temporal, a gente imagina outras complicações que esse alargamento aqui pode determinar, levando a compressão com desvio de linha média, mas também a compressão das estruturas do lobo temporal. E o que tem no lobo temporal aqui que não é legal de ir aqui para o meio? O uncus. Como é que a gente vê isso de uma forma melhor? No plano coronal, a gente poderia ver a porção medial do lobo temporal se insinuando aqui, em direção ao tronco cerebral, a cisterna, é o que a gente chama de herniação do uncus. Então, a gente imaginando aqui para o lobo temporal, isso aqui indo medialmente e pode encostar no tronco cerebral e fazer o que a gente chama de herniação de uncus, como a gente vê aqui, ó. Então, já está reduzido a amplitude da cisterna perimesencefálica por conta dessa herniação aqui no cantinho que a gente vê aqui, ó. Aqui eu estou vendo o mesencéfalo e aqui já encostando, e aqui eu estou vendo o mesencéfalo mais aberto, que é o que a gente espera, porque o uncus desse lado está preservado. Então, uma coleção, o que a gente já conseguiu distrair de informação aqui? Extraaxial, está fora do cérebro e tem um efeito compressivo importante. Eu estou comprimindo todo o hemisfério cerebral direito, estou desviando a linha média e estou também associada a sinais de herniação do uncus. Eu queria muito que isso aqui fosse denso para eu falar que é um hematoma, mas ele já está hipodenso. E ele pode sim ter sido um hematoma e ele já está numa fase mais tardia de reabsorção. E qual é a localização, como eu vou tentar determinar a localização extraaxial dessa lesão, né, dessa imagem? Aí a gente tem que lembrar de como é o desenho das meninges, né? Então a gente tem a dura mater, que é aquela meninge mais externa, que está lá coladinha no osso. E a gente tem a pia mater, que é aquela membrana bem fininha que reveste totalmente o córtex. Entre as duas, a gente tem a aracnoide, que é o espaço aracnoide, que funciona como se fosse uma teia, que é onde circula o líquor. Então, o que a gente imagina que vai acontecer em cada compartimento? A gente tem a hemorragia subaracnoide clássica, que é onde circula o líquor, então ela vai desenhar, né, todos esses sulcos, e a gente não está vendo isso, a gente está vendo uma coleção bem determinada, que está fora. Então, a gente tem que pensar se ela está
envolvendo a dura ou entre a dura e ali aquele espaço da aracnoide da pia. Então, quando a gente chama de subdural, que é esse caso aqui, a gente está vendo que a dura ela vai estar presa aqui e esse espaço que ela largou é o que existe onde está ali a aracnoide e a pia coladinha aqui. Então, a dura continua colada lá no osso e eu estou vendo o sangue passou nesse espaço. Se a gente vê um hematoma extradural, a gente vai ver que a dura está descolada do osso e foi rebatida. E aí, qual é a configuração mais característica de cada um? Isso aí vocês vão ver em livro, no insight. Eles gostam muito de botar um formato de uma banana, que a gente chama de lente. Enfim, o que a gente tem que pensar? Se a dura está coladinha aqui, eu não tenho nenhum ponto de ancoragem da dura que vai me limitar dessa coleção crescer. Então, ela vai fazer exatamente o desenho da calota craniana, porque ela vai dissecando esse plano aqui que existe entre as duas meninges. Quando a gente fala de um hematoma extradural, e aí vocês vão ver lá uma laranja, o formato de uma bola, a lente convexo, de biconvexo, enfim. Existem várias tentativas de nomenclatura para isso. O que a gente vê é que vai ser um formato que é o oposto da concavidade cerebral. Porque a dura, ela tem vários pontos de ancoragem óssea. E o sangramento, ele vai acontecer exatamente entre um ponto de ancoragem e outro. Ele não consegue descolar a dura do osso. Ele descola o pedaço que não está ancorado. Então, ele vai tender a fazer como se fosse um balão, né? Ele cresce aqui e distende a dura assim. Então, a gente vê um outro formato. Então, sempre esse aqui, que é o mais comum, subdural, que acompanha o contorno cerebral, a gente tem que pensar que é uma coleção subdural. E por que a gente pensa que é uma coisa que já aconteceu há algum tempo e eu vou falar assim, poxa, aconteceu há algum tempo, o paciente não morreu, estava em casa bem? Bem, ele não fica completamente. Mas qual é a diferença e o que muda essa questão desse hematoma para um hematoma extradural, por exemplo? É o tipo de sangramento. Aqui a gente tem um sangramento venoso, dessas veinhas que vão do córtex para a meninge, que são veinhas finas e que estão ali meio estiradas já no paciente idoso. O que acontece com o idoso? Ele tem atrofia cerebral, então o cérebro murcha e as veinhas estiram. Então qualquer trauma, e aí é um trauma leve, isso aqui não tem que achar que ele bateu de carro e bateu com a cabeça no capô, no painel, ou que foi um trauma porque ele caiu de uma laje, não é nada disso. É um trauma, é um tropeção. É um tropeção que ele leva no tapete, é um tropeção que ele cai no banheiro, é um tropeção que ele deu algum tipo de tranco com a cabeça, que não é nenhum tranco grande não. Mas já é suficiente para romper essas veinhas que saem do córtex em direção às meninges. E aí esse sangramento lento e contínuo vai fazendo com que a coleção cresça. Muitas vezes ela cresce a esse ponto e aí o paciente começa a ter sintomas. Então, quando eu comecei lá no início e perguntei para vocês o que vocês acham que é a queixa desse paciente, a queixa normalmente vai ser um velhinho, uma velhinha, que ninguém viu acontecer às vezes nada demais. Às vezes ele estava sozinho, caiu, nem valorizou aquele tombo, não precisa perder a consciência, não precisa ter, não é um trauma de alto impacto. E aí, a partir daquilo ali, ele começou a ficar esquecido, ele começou a ter dificuldade de andar, ele começou a ter dificuldade de memorizar. E aí, a família entende que aquilo ali está acontecendo um quadro como se fosse uma demência. Às vezes é um paciente que já tinha algum grau de demência e piorou muito. E aí eles veem a emergência, muitas vezes, com um questionamento daquilo ali ser um AVC. E aí a gente tem que ficar esperto, porque pode parecer realmente, às vezes é um quadro neurológico que estava compensado e descompensou, e é uma coisa mais insidiosa, quer dizer, no AVC a gente espera que a coisa aconteça muito abrupta. E a família vai falar pra gente que está acontecendo aos poucos, que eles estão vendo que o paciente está dando aquela piorada, e aí vem e pensa assim, será que teve um evento isquêmico lá atrás que eu não vi, e agora ele está pior, e eu estou pegando isso só agora? E aí a gente tem sempre que pensar no subdural. Então, assim, isso acontece na emergência, isso vai acontecer em clínica particular, a gente recebe muito subdural de idoso, porque vai fazer ressonância para pesquisar hipocampo por causa de demência, e a gente descobre um subdural. E aí você vai ver as histórias são muito pobres, né? Não existe um grande trauma, existe um tombo, existe uma pancada leve com a cabeça, existiu às vezes bater no armário, sacudir um pouco mais, e aí o paciente fica com essa dificuldade maior. Então a gente vai ver esse tipo de alteração. Então
Então, o que é importante frente a isso? Identificar, número 1, né, de análise da imagem, identificar que não é uma lesão cerebral, é uma lesão extracerebral, mas intracraniana. E em que compartimento a gente está? Se a gente está no compartimento extraaxial, extradural ou intradural, né? E o intradural que é o subdural, embaixo da dura. Então a gente já imagina, a gente identificando nesse compartimento, a gente entende que é um sangramento venoso de baixa monta. Mas que nesse caso, por exemplo, já te dá o tempo de que isso aconteceu, não é um sangramento recente, isso não aconteceu ontem, isso não aconteceu essa semana. E o que a gente pode olhar muitas vezes no subdural é que ele tem momentos diferentes. Então ele pode estar mais hipodenso em alguma região e mais hiperdenso em outra. E a gente vê umas travezinhas aqui, podem ser uns coágulos mais recentes, mostrando que o paciente pode ter ressangrado, o que é comum também. E o que a gente vai ver, e vocês vão ver no livro, que é o nível líquido-líquido. A gente vê o hematócrito precipitar aqui, e ficar mais denso e ficar menos denso aqui para cima, porque o sangue tem momentos diferentes de evolução que mostra que ele pode ressangrar ao longo do tempo. O que acontece que é muito comum? Caiu, fez um subdural, começou a perder o equilíbrio e vai cair de novo e vai refazer e vai aumentando aquele subdural aos poucos. Muitas vezes essa é a história natural do processo que está acontecendo. Muitas vezes a pancada é forte, realmente o subdural é extremamente agudo. Por que esse paciente com essa herniação tão grande não morreu ainda? Porque isso foi acontecendo aos poucos. Se é um trauma que acabou de acontecer e esse subdural é recente, provavelmente esse paciente vai estar com o nível de consciência muito rebaixado. Porque o organismo, o cérebro não teve condições ainda de se adaptar a toda essa compressão e desvio que está acontecendo. Então a coisa vai acontecendo de forma lenta, a gente entende por que um paciente desse não está em coma e estava andando, e a gente entende por que um paciente que isso acontece aqui de forma aguda, depois de um acidente de carro, por exemplo, vai chegar comatoso ao hospital, porque é muito abrupto toda essa mudança intracraniana. Além disso, que informações a gente consegue extrair do exame? Então a gente já viu a localização, já imaginou qual foi o mecanismo fisiopatológico por uma ruptura de veia, de sangramento lento. A gente tem que falar quais as consequências que aquilo ali causa, então a compressão e o desvio de linha média, quais as estruturas que estão mais afetadas, e além disso, quando a gente repara nesse ventrículo esquerdo, existe uma área de hipodensidade ao redor do ventrículo. Se a gente fala em hipodensidade na TC, a gente pensa que tem o quê? Água. Então esse líquido que está periventricular ali junto ao ventrículo esquerdo, ele é o quê? Ele é um sinal de que está tendo transudação licórica a partir desse ventrículo. Então eu estou de alguma forma fechando também a drenagem aqui do terceiro ventrículo e estou fazendo uma ectasia que não deveria existir do ventrículo lateral esquerdo. E isso está fazendo com que o líquor vá em direção ao parênquima. Eu tenho um gradiente pressórico que sai do ventrículo, pressionando esse líquido para ir para dentro do parênquima, que é o que a gente chama de transudação licórica. A gente vê isso nos casos de hidrocefalia muito acentuado, nos casos de hidrocefalia muito agudo. E aqui a gente está vendo que, apesar de não ser aquele ventrículo horroroso, ele é um ventrículo que está muito assimétrico e está gordinho aqui do lado esquerdo. Então mostra também que existe uma obliteração da drenagem normal dos ventrículos e já está cursando também com transudação licórica, que é uma outra informação que a gente tem que dar. E aí isso aqui tem que chamar a neurocirurgia para realmente ver se vai intervir, possivelmente tem que ser drenado, porque a coleção está com mais de 1 centímetro, o desvio está com mais de 1 centímetro e a gente tem efeitos compressivos claros. Então, apesar dele já ter ficado esse tempo todo lá, possivelmente ele não vai ter mais condições de ficar esperando isso aqui ser reabsorvido. E aí qual é o final do subdural? Muitos subdurais eles têm essa conduta expectante, né? O paciente está bem, vamos acompanhar. Torcer para não ressangrar, tomar cuidado para não cair de novo, para não ressangrar e acompanhar aquilo ali de perto. Nem todo mundo vai ter que drenar, nem todo mundo vai ter que ser submetido a uma cirurgia. E muitas vezes a gente vê que esse subdural e essa coleção, na verdade, e quando a gente fala em coleção na radiologia, é importante a gente falar isso, aqui, fazer um parênteses, porque é muito comum, vocês vão receber muitos laudos falando em coleção, 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 e aí a coleção, na nossa cabeça, vai muito para o lado do pus, da infecção.
Se eu falo coleção, eu falo que tem pus, então eu tenho que drenar, enfim, isso aí em qualquer parte do corpo. No ultrassom é um termo que vai ser muito usado. A coleção, eu tô vendo uma coleção aqui, mas então é pus. A gente tem que dissociar esse raciocínio do coleção e do pus. O coleção para o radiologista é uma coleção de líquido. O que tem naquele líquido ali é a clínica que vai dizer. Se você está com uma infecção braba e tá procurando um foco de infecção, pode ser. Aqui, por exemplo, a gente pensa que foi um sangue, um hematoma, que já está começando a degenerar e ser reabsorvido, e aquilo ali vai virar o que a gente chama de higroma. Então, muitas vezes vocês vão ver no laudo coleção subdural, hipodensa, fronto-temporo-parietal direita, determinando compressão das estruturas adjacentes, desvio da linha média, compressão ventricular, com sinais de hidrocefalia à esquerda, associado à transudação licórica, que deve ser... Muita gente gosta de usar o termo hematoma subdural crônico. Eu acho que... eu não gosto muito dessa palavra crônica. Eu acho que é um hematoma subdural tardio, né? A gente espera que ele não cronifique, que ele não fique estável aí. E uma vez cronificado, esse alargamento do espaço subdural, não é que o hematoma ficou crônico ali. Na verdade, criou-se um espaço que deveria ser virtual, e se foi ocupado por esse líquido, que antes era sangue, não foi totalmente reabsorvido, aquilo ali não voltou a ser coaptado como era. E aí a gente criou esse espaço que normalmente a gente chama de higroma. Então, muitas vezes a gente vai fazer a tomografia e isso aqui fica bem mais hipodenso, com uma densidade muito igual à do líquor, e a gente chama de higroma. Mas de onde veio o higroma? Provavelmente vem de um subdural. Pode ter um alargamento não explicado? Até pode, mas não é raro da gente se surpreender com um paciente que vai fazer por outra causa qualquer e tem esse alargamento aqui do espaço subdural mais fronto-parietal que não tem todas essas alterações compressivas como a gente está vendo aqui, mas que podem sim ter alterações de alargamento do espaço que a gente vai descrever, sugerir que é um higroma e vai ficar por isso mesmo, acompanhando. Mas é o que muitas pessoas vão interpretar como um hematoma subdural crônico. E se ele teve uma história de um subdural sabido, fica mais fácil ainda da gente chegar nessa conclusão. Muitas vezes nem soube, porque foi pequeno, passou naquele momento ali, o cérebro se adaptou novamente e vida que segue, né? Então esse aqui é um dos exemplos que eu queria trazer de lesão extraaxial, parenquimatosa, vamos dizer assim, né? Tá fora do axis, que a gente chama do sistema nervoso central. Mas é uma lesão que merece tanta atenção quanto, porque é aguda, tá determinando efeito compressivo e pode levar a uma disfunção cerebral importante. Enquanto eu tô abrindo aqui, uma outra pergunta interessante nesse hematoma, vocês acham que era interessante injetar contraste? Ia mudar alguma coisa para o paciente e adicionar informação ao que vocês imaginam que era o diagnóstico de um hematoma subdural? Então, o contraste, muitas vezes, ele não vai ser... É importante para a gente ver algumas lesões, também fora do parênquima, para a gente ver doença de meninge, principalmente numa suspeita de infecção. Mas no caso do hematoma, por exemplo, a gente vai ver que ele não vai mudar muito a vida do paciente, né? A gente já sabe que o hematoma tá ali, a gente já sabe que não tem uma infecção associada a princípio, né? Então não vai mudar muita coisa, você vai ver uma dor ali realçando, porque ela faz aquele alteração inflamatória, então ela pode ter um realce associado que vai te confundir um pouco, porque você pode achar que tem uma infecção, por exemplo, e não tem sintoma nenhum de infecção. Então não vai adicionar informações, principalmente nessas causas pós-traumáticas. Agora vamos ver esse segundo casinho aqui. Então, nesse segundo casinho aqui, o que a gente vai ver? Eu vou começar a passar aqui. De novo, uma tomografia sem contraste. Estava lá em cima, bem aqui no cucuruco, na transição fronto-parietal. E vamos começar a descer para ver se aparece algum tipo de alteração. Primeiro eu quero que vocês me falem direito ou esquerdo. E de que densidade vocês estão vendo que pode estar anômala, né? Então reparem, ó, aqui já pensando na linha média,
uma linha média centrada, um ventrículo pequenininho, tudo bonitinho, conforme deve ser um exame de crânio. E aí aqui a gente está descendo, vocês já estão começando a ver alguma coisa de assimetria de um lado e de outro. E o que que tem essa assimetria? Como vocês imaginam que vai estar o rosto desse paciente? Eu acho que foi trauma. Se eu tive trauma, eu vou procurar fratura e hematoma, né? O que que tá assimétrico aqui, ó? Eu vou ajudar, vou botar uma janelinha de osso aqui. A lesão tá lá do lado esquerdo, beleza? Muito bem. E aí, no trauma, a gente vai pensar em fratura. E a fratura que a gente tá vendo nessa janela óssea? Então, assim, dica número 1. Viu o que está alterado ali no parênquima, mas não é a janela ideal para você ver, né? Porque janela de parênquima não vê bem osso. Já janela logo, ó. O aparelho te dá a janela óssea, mas você não precisa ficar esperando isso, não. Já consegue mexer na hora na imagem e gerar uma imagem que te ajude a identificar o que que é. E o que a gente está vendo aqui é que tem muito mais osso aqui na órbita e nessa margem anterior da região temporal esquerda do que aqui. O que eu estou vendo aqui é demais, né? Então deveria ser fininha, essas estruturas são finas, a gente tem que ver córtex e medula. Então o córtex é mais denso, a medula é mais díploe, né? Então vai ser um trabeculado ósseo mais hipodensa, normal. E a gente está vendo aqui uma esclerose óssea muito importante, com uma margem irregular que está pegando o teto da órbita, a margem anterior da região temporal esquerda. Eu estou descendo, ó, minha órbita está começando a aparecer o globo ocular, a parede lateral da órbita posterior aqui junto ao seio cavernoso, ó, o seio cavernoso passa aqui do ladinho. E o que que eu falei? Como é que vocês imaginam que vai estar o rosto desse paciente? Olha onde está o globo ocular. Olha onde está esse globo ocular e esse globo ocular. O que está acontecendo aqui? Essa estrutura aqui está jogando as estruturas da órbita para frente. Então eu tenho uma exoftalmia importante, uma proptose importante. Olha lá, esse olho está praticamente todo fora da cavidade orbitária, enquanto o olho direito está aqui, bonitinho, dentro dela. Uma dica bem prática de como vocês vão definir onde está se o olho está na posição certa, né? É vocês fazerem uma linha aqui da margem lateral até a nasal. A gente tem que ter metade do globo ocular para dentro e metade para fora. Quando a gente faz aqui desse lado, por exemplo, você vê que praticamente todo o globo ocular está para fora. Então você pode ter mais certeza em dizer que tem exoftalmia, mas isso aí acho que olhando todo mundo ia perceber. E aí tá bem claro que a paciente vai chegar e vai falar para você: doutor, o meu olho tá saindo, eu tô com o olho para fora. E quando a gente faz a tomografia, a gente já percebe imediatamente o que está acontecendo. Ah, é uma doença óssea? Isso aqui não aconteceu do dia para a noite. Nada no osso acontece do dia para a noite. A gente tem que ter um tempo, e esse olho dela também não saiu do dia para a noite, né? Então esse não é o tipo de paciente que muitas vezes vem na emergência, ainda mais no hospital público, por dificuldade de acesso, né? Então ele vai na emergência porque ele sabe que ali ele vai ser atendido de alguma forma, mas é um paciente que muitas vezes vai te procurar no ambulatório porque está percebendo que realmente o olho não está saindo, não está no lugar certo. Ela pode ter outros sintomas associados ou não, mas o que vai chamar muita atenção certamente é o da exoftalmia. E na tomografia a gente consegue ver que existe uma doença óssea. Então é um crescimento que já está ali há um certo tempo. Isso não aconteceu do dia para a noite. E o que a gente olha no parênquima adjacente não ajuda muito, né? Você tem uma esclerose óssea muito importante, reacional, com margens irregulares, mas a gente não está vendo nada aqui no parênquima da região temporal. Nada me chama atenção. Então pode ser uma displasia óssea primária? Sim. O aspecto do vidro despolido que a gente fala classicamente da displasia óssea. O que é a displasia óssea? É uma área de osso que começa a funcionar de uma forma errônea. Não é um tumor, algumas podem ter um potencial mais maligno, mas as displasias normalmente são
estruturas que vão deformar, são lesões que vão deformar aonde elas acometerem. Então, uma displasia óssea, por exemplo, disfenoidal, vai fazer estenose dos forames de base do crânio, porque o osso cresce, ele fica dessa forma, hiperdenso, e a gente perde a relação córtico-subcortical, né, córtico-medular, como a gente fala, então aquela linha branquinha com o centro hipodenso do trabeculado ósseo, a gente perde isso. Ou a gente pode ter alterações reacionais a algum tipo de lesão. E o que a gente vê muitas vezes é alteração óssea secundária a lesões meníngeas, que faz uma reação óssea, um remodelamento com uma reação a mais, né? Então ele cria mais osso e é o que a gente está vendo aqui nessa paciente. Deixa eu tentar botar aqui no plano coronal para a gente ver como é que fica essa margem dessa reconstrução. Vamos tentar olhar aqui. Então, ó, a gente está vendo que na fossa temporal anterior, a gente tem muito mais lesão, que a gente via muito mal no axial, e aí a importância de olhar em 2 planos, e todo aquele componente ósseo. Se eu botar lá para a janela óssea, ó, a gente vai ver o osso aqui, bastante reativo, incluindo o processo clinoide. Aqui já alguma parte do esfenoide, que a gente vê aqui que está normal, e aqui todo preenchido, uma lesão com característica, vamos dizer, blástica, mas não de aspecto tumoral como metástase, como a gente fala, né? E todo aquele componente de partes moles, captando contraste. Então aqui, 2 lesões que levavam a alterações de função do sistema nervoso central, uma provavelmente mais relacionada à cognição, à alteração de comportamento, essa aí a alteração de visão, de motilidade ocular, porque você está com o olho fora do lugar, com possível disfunção de estruturas do seio cavernoso que estão relacionadas à motilidade ocular e até à face, que a gente tem o trigêmeo passando ali, né? Então dando a sensibilidade da face. Que não estão no parênquima cerebral, mas que são intracranianas, merecem uma avaliação. E quando a gente pode precisar efetivamente injetar o contraste, como nesse caso, ou não injetar o contraste, como no primeiro caso, que era um caso mais relacionado a trauma. Então, o trauma nunca injeta? O nunca e o sempre são dados complexos, mas em geral no trauma a gente não precisa injetar, porque o próprio sangue que existe já vai servir de contraste para aquilo ali. E nessas lesões que a gente não está entendendo muito bem o que é, como a gente vê aqui um componente ósseo importante, sem nada de partes moles muito aumentado no exame sem contraste, é muito importante a gente injetar, porque as lesões parenquimatosas, elas possivelmente vão captar contraste, porque não tem barreira hematocefálica na meninge, então a gente consegue efetivamente. E quando a gente não vê as partes moles, injetando o contraste, a gente consegue delimitar melhor e mostrar que, como não tem a barreira hematocefálica, você vê melhor essa lesão, porque vai ter a captação de contraste, né? Então, fica aqui a dica de quando a gente tem que pensar em injetar o contraste, principalmente quando existe uma alteração óssea, assim, também mais exuberante, mais importante, e não esquecer de janelar e olhar o osso, né? Às vezes a gente vai achar estranho, vai ficar pensando o que pode ser, e aí no momento que você faz a janela adequada, você consegue descobrir as alterações. Então, no vídeo de hoje a gente falou sobre 2 circunstâncias que são bastante comuns de aparecer no PS, uma relacionada a um trauma que não foi agudo, que já tem um tempo de evolução, um hematoma subdural já com aquele aspecto mais crônico, e uma segunda que também leva a alterações progressivas, tanto do sistema nervoso central quanto principalmente da órbita nesse caso, mas que muitas vezes vai aparecer no PS por conta de acesso realmente, de facilidade maior de acesso na emergência do que num serviço ambulatorial, principalmente se a gente estiver falando em SUS, em serviço público. Então é importante a gente ficar atento, saber quando que deve injetar ou não injetar. É muito bom prosseguir a investigação com a ressonância, mas com a tomografia a gente já conseguia resolver o caso dos 2 pacientes, ter uma noção da gravidade e da extensão da doença e de já começar a propor a terapia necessária, que provavelmente é a cirurgia nos 2 casos. Eu espero que vocês tenham curtido, deixa sua curtida aqui, deixa seu comentário, me conta o que você achou, se você já teve um caso semelhante, estou querendo saber o que você está aproveitando aqui do canal. Muito obrigada e até a próxima!